Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que essa paz reine nos nossos corações para todo sempre, amém? Hoje é 4 de janeiro de 2018 e estamos aqui para estudarmos a palavra juntamente com você, a palavra de Deus juntamente com você, que me acompanha através desse vídeo. Quero agradecer a Deus pela sua vida, amém? O tema que eu estou trazendo hoje para a nossa meditação é um tema que é baseado em uma pergunta que uma irmã me fez, e já algumas pessoas têm me feito essa pergunta, e a pergunta que me fizeram foi: pastor, na ressurreição haverá lembrança das coisas passadas? Nós sabemos que essa ideia, ela parte de um texto bíblico que encontramos no livro de Isaías 65, a partir do versículo 17, onde lá está dizendo que não haverá lembrança das coisas passadas. Então, baseado naquela expressão, muitos acreditam que não haverá lembrança na ressurreição. E alguns podem até achar que esse tema é um tema insignificante, mas não é bem assim, uma vez que ele tem trazido algumas confusões para a mente de algumas pessoas, tem prejudicado algumas pessoas na sua fé, e tudo que é de dúvida é pecado. Então é nosso dever esclarecermos mediante a iluminação do Espírito Santo, a palavra de Deus para aqueles que ainda não chegaram à compreensão, e assim estaremos ajudando essas pessoas no amadurecimento da sua fé. Então essa pergunta é uma pergunta pertinente, porque lá na Bíblia realmente está dizendo que não haverá lembrança das coisas, e é sobre esse assunto que nós iremos tratar aqui. A pergunta é: pastor, o tema é lembrança das coisas passadas. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10, nós encontramos umas coisas interessantes, e eu gostaria de ler aqui, e quero que você acompanhe. A partir do versículo 10 diz assim: porque Deus nulas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas dos homens, aliás, do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Louvado seja Deus. Versículo 13: as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Então veja como é que nós entendemos a palavra. A palavra ela é entendida da seguinte forma: comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Nem sempre um texto, num capítulo, você vai achar o que você quer ali falando explicitamente, claramente, mas aí você vai pegar outros textos. Essa é uma regra da palavra. Você não pode estar isolado a um texto para você e querer interpretar aquele texto isoladamente. Se esse texto ele não está claro, então você tem que, como diz aqui no versículo 13, comparar esses textos com outros textos. Nós sabemos que Jesus disse que tem que ser 2 ou 3 testemunhas para que uma coisa seja verdadeira. E lá no Velho Testamento também diz que comparando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É assim que nós vamos compreender. Então, você não pode pegar um texto que não está claro. Se o texto está claro, o capítulo todo está defendendo aquela ideia, aí sim. E mesmo assim é necessário que você
encontre outros textos para fazer essa comparação. Você não pode ficar amarrado a um texto isolado. Amém? Aí no versículo 14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, tudo enquanto ele por ninguém é discernido. Amém, meus irmãos? Então é assim, a palavra de Deus, ela tem algumas regras, né? Algumas chaves que é necessário que você, né, utilize essas chaves, ou seja, essas regras, para que você possa compreender a palavra. Você não pode sair lendo a Bíblia e, né, sem respeitar algumas regras que vai lhe ajudar na compreensão do que você está lendo, simplesmente lendo como quem está lendo uma revista, porque, como diz aqui o texto, né, no versículo 15, ela se discerne espiritualmente. Ela se discerne espiritualmente. Primeiro, é importante que se diga que a Bíblia, né, ela não é um só livro, ela não traz uma mensagem só. Ela é uma composição de 66 livros, e cada um desses livros traz a sua mensagem, traz a sua porcentagem de realidade e a sua porcentagem de alegoria. Então você não pode pegar um texto histórico, por exemplo. Eu falei agora há pouco que cada um traz o seu tema. Por exemplo, existem os livros históricos, teóricos, históricos, proféticos, né? E existem os livros poéticos. Então, cada um livro traz a sua mensagem, mas no fim, né, a palavra de Deus, mesmo sendo uma composição de vários livros, o seu fim é harmonioso, ela não se contradiz. Amém, meus irmãos? Então é assim. Aqui eu queria ler isso aqui para você, como foi lido, para que nós entendamos isso, que nós temos que respeitar nem tudo, segundo o que está dizendo aqui, nem tudo que nós lemos na Bíblia, a interpretação é como está escrito. Você tem que ver o que você está lendo, qual é o grau de história que tem, de realidade, qual é o grau de figura. Partindo desse princípio, nós vamos agora para o texto aonde está escrito lá em Isaías, que fala, né, sobre exatamente o assunto que nós estamos estudando, que não haverá lembrança das coisas. Nós já sabemos que não é tudo que se lê na Bíblia que se entende como está lá, né? Como você está lendo. Nós já sabemos disso, porque isso vai depender muito do livro que você está lendo. Amém, meus irmãos? Então, sendo assim, nós vamos para Isaías, capítulo 65. Isaías 65. Nós vamos para o versículo 17. Está aqui, ó. Vamos ler? Pois eis que, versículo 17, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Esse aqui é que é o negócio. Ó. Não haverá lembrança das coisas passadas, né? Nem mais se recordarão. De quê? Das coisas passadas. Vamos continuar aqui. No versículo 18 diz: mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque crio para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de gozo. Exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá
mas nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E eles edificarão casas, e as habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o fruto delas. Então, nós estamos lendo aqui um texto que, para nós compreendermos o que está aqui sendo revelado, nós temos que ver, como eu disse agora há pouco, que tipo de texto nós estamos lendo. Se é um texto histórico ou se é um texto, profético. Se for um texto histórico, a primeira regra para se compreender a Bíblia é você saber que tipo de mensagem e de tema tem o livro que você está lendo. Por exemplo, nós estamos lendo aqui um livro uma passagem aqui, um capítulo que ele é um capítulo profético. Então, se é um capítulo profético, é claro que todo o texto profético, ele é formado de símbolos, de alegoria, a exemplo de Apocalipse, que é um livro profético, que você vai ver lá, que é o livro que mais tem simbologia, é o livro de Apocalipse. Então, o que eu quero dizer aqui? Uma vez identificando que tipo de livro estamos lendo, de texto estamos lendo, e aqui já está identificado, aqui é um texto profético. Então, claro que nesse texto profético ele vai ter a sua porcentagem de realidade, mas também vai ter a sua porcentagem de figuras, Então, vamos ver aqui o que é que... Pastor, e tem como a gente saber o que é realidade e o que é figuras? Tem sim. Por exemplo, no versículo 17, diz assim, pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Aí bem aqui a gente vai parar, Tem um descanso aqui. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Essa expressão aqui, essa promessa ela é uma promessa legítima. Aqui não tem nada de figuras. Quando Deus diz que vai criar um novo céu e uma nova terra, isso aqui, você pode acreditar 100% que é verdade. Por quê? É só você pegar aquilo que você está lendo e comparar com a lógica revelada, com a revelação da palavra. Ou seja, se você pegar esse tema de um novo céu e uma nova terra, você vai ver que toda a Bíblia fala sobre isso. Inclusive, o mundo que nós vivemos não é o mundo que Deus desejou para nós. E aí, ele até colocou lá o jardim como um modelo de vida como ele quer para o homem. Então, sendo assim, sendo que esse mundo não é o modelo que Deus quer para nós, não foi o que Deus criou para nós, sendo que a palavra, em toda ela, está falando que Deus vai criar um novo céu, que Deus vai criar um novo sistema em vários lugares na palavra. Então, nós podemos compreender, comparando, como disse lá em Coríntios, textos com textos, e entender que isso aqui é uma realidade. Quando Deus diz que Ele vai criar novos céus e nova terra, isso é verdade, porque é uma promessa que vem seguindo, não vem ferindo a doutrina da redenção de Deus, da criação de Deus de um novo céu, de uma nova terra. Uma vez que a Bíblia está completa, mais uma vez eu digo, de promessas de que Deus irá criar um novo céu e uma nova terra. Então, isso aqui é verdade. Isso aqui é de fato como que você está lendo. Agora, você vai ler aqui outra parte, para o onde diz nova terra. Agora vamos começar de novo. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ponto. Agora aqui, irmãos, nós temos que analisar esse tema aqui, essa segunda expressão aqui com bastante cuidado. Porque pode ser que esse texto seja um texto, pode ser que seja uma coisa real, ou pode ser que seja uma coisa figurativa. Mas, olhando e analisando com cuidado, nós vamos ver que essa expressão, não mais se recordarão e nem haverá lembrança das coisas passadas, se nós analisarmos com bastante cuidado, nós vamos entender que não se trata
de uma coisa literal, porque a gente vai ver aqui, né, de uma coisa literal, não se trata exatamente de uma coisa literal, e ainda que se trate de uma coisa literal, aqui nós vamos ver que em momento algum Deus está dizendo aqui, ó, que nós não nos lembraremos dos nossos irmãos ou dos nossos entes queridos. Aqui está dizendo que nós não nos lembraremos mais das coisas, não haverá lembrança das coisas. Então, nós temos que analisar, tentar descobrir, uma vez que aqui não está claro, aqui nesse ponto aqui, até onde foi lido, não está claro, nós temos que procurar ver que coisas são essas. Porque eu digo assim para você: olha, rapaz, vai ali, pega aquelas coisas, e aí lá onde eu estou lhe mandando, tem várias coisas, então eu tenho que definir que coisas são essas, porque senão você vai ficar perdido sem saber o que é para mim, você trazer para mim. Entendeu? Então, aqui não está definido, só está dizendo, não se lembrarão das coisas. Que coisas são essas? Aí vamos ver. Mais no 18 ele diz: mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque, aí novamente, ele diz que cria, para Jerusalém, motivo de exultação, e para o seu povo, motivo de gozo. Aí diz, versículo 19: exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo. Nunca mais. Agora, bem aqui, ele vai começar a definir, né, que coisas são essas que não vamos mais nos lembrar. Ele diz: e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Ponto. Louvado seja Deus. Então, se eu quisesse parar bem aqui, já estava 99% explicado a respeito dessa expressão, não haverá lembrança. Porque lá, quando ele diz que não haverá lembrança, ele não diz de quê. Nós não podemos dizer que é dos homens, porque lá não está dizendo. Eu não tenho coragem de ir além do que está escrito. Lá não está dizendo assim. E não haverá lembrança mais dos entes queridos, dos homens, dos irmãos da igreja. Não, lá está dizendo, não haverá mais lembrança das coisas. Nós não podemos fechar a questão se lá não está fechada. Ela está dizendo das coisas. E essas coisas, quais coisas são essas? Nós só vamos achar que coisas são essas no versículo 19. Ele vai dizer, nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Louvado seja Deus. Se você pegar um texto desse aqui, irmão, e sair pregando de acordo com como está aqui não é? Desvendando de acordo com como que está aqui expresso, então você vai se perder, irmão. Você tem que respeitar a linha, a porcentagem profética, você tem que respeitar na leitura, no estudo da Bíblia, você tem que respeitar a porcentagem figurativa e a porcentagem do que é real. Por exemplo, aqui fala, né? Eu não me lembro mais, mas no versículo 20, diz assim, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido os seus dias. E nós sabemos que lá na ressurreição não haverá velho, né? Aí diz, vamos lá. E por quê? O menino morrerá de 100 anos. Como é que é esse negócio? Se nós temos que interpretar esse texto na sua totalidade, como que está escrito, e como, meu irmão, como você me explicaria, por exemplo, quando diz que a criança não vai morrer se não tiver cumprido os seus dias? Aí diz, porque o menino morrerá de 100 anos. Poxa, nós não estamos falando da ressurreição? Na ressurreição haverá morte na ressurreição? Claro que não. Claro que não, se não vai haver choro, nem pranto, nem clamor, é porque não vai haver morte. E lá em Apocalipse diz que não haverá morte. Então você vê aqui que né, é um emaranhado, na verdade, de coisas reais com coisas figurativas.
Então, você tem que analisar um texto profético, você tem que analisar ele com cuidado e respeitando, como diz lá onde foi lido, né? Tem que interpretar ele espiritualmente, porque senão você vai se complicar, você não vai entender, porque as figuras, elas vêm exatamente com esse propósito de embananar a mente das pessoas, porque senão, de algumas pessoas, porque senão todo mundo entendia a Bíblia e aí não havia mistério na palavra. Então, essas figuras, esses mistérios que faz da Bíblia, né, a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, aqui no versículo 19 está dizendo, que não haverá lembrança. Lá diz que não haverá lembrança, e aqui está dizendo, porque não haverá nela choro nem voz de clamor. Então, o que é que nós não vamos lembrar na ressurreição? Nós não vamos nos lembrar daquilo que não existe lá, daquilo que não vai existir lá. Aquilo que não vai fazer parte da nossa vida lá, é exatamente isso, são exatamente essas coisas que nós não iremos nos lembrar. Outra verdade aqui, que eu quero dizer para vocês. Nós não podemos nos dirigir a pessoas como coisas. Pessoas é pessoas, coisa é coisa. Se nós queremos nos dirigir a seres humanos, nós não podemos nos dirigir como coisa, como se fosse um objeto. Ser humano não é um objeto. Ser humano, é alguém que Deus criou, a coroa da sua criação. Então, se Deus estivesse se referindo aqui ao ser humano, que não haveria lembrança do ser humano, então ele colocaria aqui, e não haverá lembrança de ninguém. Ninguém, claro que eu estou me referindo a pessoas. Coisas, eu estou me referindo a objeto. Eu me lembrei agora do que está lá escrito, só mudando um pouquinho aqui, mas sem sair do assunto. Lá quando quando é dado a ordem para ungir com óleo, veja como há uma diferença entre coisas e alguém. Lá não está dizendo, está alguma coisa, por exemplo, doente, alguma coisa, unge chame o presbítero da igreja e faça oração. Não. Lá está dizendo, está alguém, deixando claro que não está se referindo a coisas, está se referindo a seres humanos. Da mesma forma que não está se referindo a seres humanos, está se referindo a coisas. Há um sistema de dor, de sofrimento. É isso, irmãos, que nós não iremos nos lembrar naquele dia. Mas, respeitando a regra que eu acabei de dizer aqui no começo, de que nós temos que comparar coisas santas com coisas santas, segundo lá o livro segundo o que foi lido lá segundo o que foi lido, irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 2, eu gostaria que nós fôssemos aqui para Apocalipse. O negócio aqui está querendo teimar, mas vai dar certo, em nome do Senhor Jesus. Vai dar certo porque Jesus está nesse negócio, amém, meus irmãos? Vamos lá. Eu quero Apocalipse. Vamos lá, Apocalipse. Pronto. Está vendo aí como Deus está nesse negócio? Vamos então, meus irmãos, para Apocalipse, capítulo 21, não é isso? Pronto, bem em cima, rapaz. Deus está mesmo nesse negócio. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 1, aborda o mesmo tema, só que com mais riquezas de detalhes. Amém? Vamos lá. Versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe, viu? E isso aqui também faz parte dessas coisas que foi lido lá, que não haverá lembrança pelo fato de não existir, não vão mais fazer parte do novo sistema criado por Deus. Então não haverá. Tudo aquilo que não haverá no novo sistema criado por Deus, é isso que não haverá lembrança. Vamos lá, versículo 2. E vi a santa cidade. Mas eu quero voltar bem aqui para o versículo 1. Aqui você percebe que ele diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra. Quer dizer, a única diferença que tem entre Isaías 55, versículo 17, e aqui, é porque lá é a promessa sendo feita. Deus está prometendo que vai criar um novo céu e uma nova terra. E aqui já é o cumprimento daquela promessa. Aqui, João já viu aquela promessa cumprida. Ele diz, e vi um novo céu e uma nova terra. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, versículo 2,
que descia do céu da parte de Deus, endereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo, e vi uma grande voz vinda do céu, do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Aí diz, versículo 4: E ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais. O que é que não haverá mais? Lembrando que as coisas que não haverá são exatamente essas coisas que não haverá lembranças. Não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas, viu como coisa não tem nada a ver com gente? Aqui ele está dando uma relação de coisas. Eu pergunto, nessa relação de coisas, ele botou o nome de gente aqui? Não, porque coisa é coisa, gente é gente. Aí diz, mas pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas, ou seja, um novo sistema. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Louvado seja Deus. Aí eu pergunto para você, tanto lá em Isaías 65, 17, como aqui em Apocalipse 21, você viu em algum momento a profecia se referindo a ser humano? Dizendo, você viu alguma parte aqui com a expressão alguém, ou ser humano, ou pessoas? De maneira nenhuma, é só coisas. E ele revela que coisas são essas, que não haverá lembranças. Louvado seja Deus. Louvado e glorificado seja Deus. Então, meus irmãos, é importante que nós percebamos o que a palavra está dizendo para nós e que nós peçamos a Deus, se nós não estamos compreendendo, antes de sairmos falando, afirmando coisas, né, a gente pedir esclarecimento a Deus, né, para que a gente não cometa erros. Amém? Então, em momento algum você vê a palavra dizendo, falando pessoa, usando a expressão pessoas, alguém, gente, é só coisas, o sistema, se referindo, dizendo, deixando claro que Deus está falando não de pessoas, e sim de um sistema corrompido. Amém? Como eu tenho falado aqui para vocês, irmãos, ou nós respeitamos, né, essas regras da palavra, para que nós possamos, ou nós não vamos compreender. Por exemplo, nem sempre tudo que você lê na Bíblia, eu tenho dito isso aqui, vou repetir mais uma vez, você tem que ver se isso qual é o grau de fato e qual é o grau de símbolo que tem nisso. Se você for atrás de sair pregando como está na palavra, tudo, você vai se perder e vai levar as pessoas à compreensão errada. Por exemplo, vamos levar, no pé da letra, como muitos fazem. Então, se nós formos levar lá, quando Deus fala que não haverá lembrança, se é exatamente lembrança de pessoas, se é realmente lembranças, que Deus vai fazer assim uma espécie de apagão na mente da gente, como as pessoas acreditam. Então, vamos ter que interpretar aquela passagem também lá quando a Bíblia diz que Deus descansou, então Deus estava cansado. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, então é porque Deus se arrepende, não é verdade? Dentre muitas outras afirmações, diz que Deus se esqueceu, né? Deus se esqueceu de Noé, uma coisa assim lá. Então, são coisas, atributos que não conferem a um Deus eterno. Deus não se cansa, Deus não se afadiga, Deus não pode se esquecer, Deus não se arrepende, porque tudo que Ele faz já é premeditado, Ele já sabe qual vai ser o fim. Então, por que Deus usa a linguagem simbólica? Para que nós compreendamos, entendeu? Mas não quer dizer que é exatamente aquilo. Deus se humaniza, Ele se torna humano nas suas expressões, para que fique mais fácil de nós compreendermos, mas nem sempre é daquela forma. É um vocábulo que Deus usa para facilitar a nossa compreensão. Então, isso cabe também para essa questão do lembrar. Por exemplo, um dia Jesus, vendo que os discípulos estavam tristes por causa da sua subida,
eles não gostavam da ideia de Jesus subir para os céus, né? E deixar eles. Aí Jesus falou isso aqui, ó, eu quero que você leia comigo, João capítulo 16, versículo 16 diz assim: um pouco e já não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos perguntaram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco, não compreendemos o que ele está dizendo. Aí vamos lá. Percebeu Jesus que o queriam interrogar, disse-lhes: indagais entre vós acerca disto, que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí, aqui onde eu quero, 21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição pelo gozo de haver um homem nascido ao mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei a ver, e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vula tirará. Veja que aqui também Jesus aproveita para dar um exemplo, né? Para trazer uma figura para aquilo que ele estava dizendo, para que aquilo que ele estava falando para os discípulos ficasse mais fácil de eles compreenderem. E a figura que ele traz é a figura de uma mulher, quando está grávida, e segundo Jesus, e nós sabemos que é assim mesmo, a mulher, quando sabe que está se aproximando a hora de ela dar a luz, ela se entristece, porque ela sabe das dores pela qual ela vai passar. Então ela se entristece e ela sofre quando chega o momento, mas quando passa aquele momento, que ela recebe a criança nos seus braços, a alegria é tão grande, o gozo é tão grande, que ele usa a expressão, não se lembra das dores. Mas eu pergunto, será que ela não se lembra mais realmente de fato? Você, irmã, que já teve filho, quando você já se esqueceu das dores? Claro que não. Então, ele está dizendo, o que Jesus está dizendo? Que a alegria é tão grande que você se esquece da dor, mas no sentido de dizer assim, valeu a pena eu passar por isso, porque eu estou sendo recompensado. Entendeu? Não que você se esqueceu da dor, você não se esqueceu da dor, das dores, mas é porque aquilo que você recebe, o prêmio que você recebe é maior do que a dor que você sofreu. Então isso faz com que você tenha prazer e você tenha satisfação e você diga assim, valeu a pena passar por aquilo, valeu a pena, é isso. Então quando Deus diz que não haverá lembrança, irmãos, é porque, veja bem, é justamente aquilo que Paulo diz, que jamais passou pela mente e pelo coração humano do homem aquilo que Deus tem preparado para eles. Hoje nós estamos sofrendo, né, como Jesus disse, como nós estamos sofrendo com uma mulher quando está para dar à luz. Hoje nós estamos sendo injustiçados, estamos sendo injuriados, a nossa fé não tem valor, mas quando ele vier despontar na glória com os anjos e nos transformar e nos levar, a alegria vai ser tão grande que o sentimento que nós vamos ter é de que valeu a pena. É como se tudo aquilo que nós passamos não tivesse se tornado em nada, como de fato não vai se tornar em nada, porque por conta do gozo que nós estaremos vivendo naquele dia. Louvado e glorificado seja Deus por isso. Irmãos, se você for analisar esse tema, esse assunto, você vai ver que não tem como nós estarmos completos e satisfeitos se Deus vai fazer um apagão na nossa mente. Se nós vamos estar ali, justamente o que nós estamos passando aqui é que vai fazer com que nós valorizemos aquele momento. Não é verdade? Nós valorizemos. Agora, tem muita gente que tem dificuldade em acreditar assim, porque ele diz assim, sendo assim,
se nós vamos nos lembrar das pessoas, então a nossa alegria não será completa, porque nós vamos estar vendo as pessoas sendo destruídas. Só que é o seguinte, que eu quero explicar para vocês. Quando Jesus nos transformar o homem, ele não vai transformar só o físico, ele vai transformar a mente. É por isso que lá diz que nós seremos igual, hoje nós o conhecemos em parte, mas quando ele vier, Jesus, nós seremos como ele é. Será que existe um amor maior do que o de Deus, do que o de Cristo? De maneira nenhuma. E isso poderia ser um empecilho para ele destruir os ímpios, mas não vai ser. Por quê? Porque Deus, ele é amor, mas ele tem também um senso de justiça. Ele sabe que ele está apenas dando uma recompensa por aquilo que eles quiseram, eles tiveram a oportunidade de escolher o que eles queriam. Deus vai estar naquele momento fazendo justiça, e ele é justiça. Então nada vai ficar pesado no entendimento de Deus, na consciência de Deus, pelo fato dele hoje está dando a oportunidade dessas pessoas aceitarem a ele, das pessoas reverem os seus conceitos, deixarem o pecado. Por que é que você acha que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura? Justamente para naquele dia o homem não chegar diante de Deus cheio de razão, e também, consequentemente, para Deus não ficar com culpa. Mas eu deveria ter dado a chance para eles. Não. Essa mente também nós vamos ter. Nós somos tão injuriados que a Bíblia diz que nós temos sede de justiça, e naquele dia o nosso senso vai ser de justiça. Você vai estar lá sendo salvo, mas você não vai ter nenhum pesar, porque a sua visão, a sua mente vai ser a mente de Cristo, e você vai entender que eles estão recebendo a recompensa pelos atos dele. Deus não tem nada, Deus não foi injusto, lá não estará sendo cometida injustiça. Você sabe onde é que existe pesar? É quando há injustiça, lá não haverá injustiça. Então, isso aí não é tabu, ou isso aí não é razão, motivo para Deus fazer um apagão na nossa mente, só por fato de estar sendo destruído os ímpios. Que conversa é essa? Deus está fazendo justiça ou injustiça? Então, Deus não vai fazer um apagão na nossa mente, porque a gente não pode se lembrar de quem vai ser destruído. Isso é conversinha, irmãos. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Na Bíblia diz que nós vamos fazer parte na condenação do mundo. A Bíblia está lá dizendo, nós vamos fazer parte. Ora, como é que nós vamos condenar alguém sem sabermos por que esse alguém estará sendo condenado? Nós não poderíamos perguntar, Senhor, mas por que eles estão sendo condenados? Entenderam, meus irmãos? Então, essa doutrina, esse pensamento, de que não haverá lembrança das pessoas, isso aí é conversa. Deus vai nos transformar e transformar a nossa mente vai ser a mente de Cristo. Então, o nosso senso naquele dia será senso de justiça. Você vai dizer assim: chegou o grande dia de Deus fazer justiça por nós. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, é isso. Eu estou trazendo esse tema para esclarecer na sua mente que na Bíblia não está dizendo que não haverá lembrança das pessoas, está dizendo que não haverá lembrança das coisas. E mesmo assim, ainda se tem ainda é questionável essa questão de não haver lembrança, porque pode ser que Deus estivesse falando que não haverá lembrança no sentido de que a alegria vai ser tão grande que não haverá, você vai se sentir realizado e não vai se arrepender de ter passado por tal, como é exemplo do que Jesus disse. Entendeu? Outro dia uma pessoa me perguntou assim, eu tenho um hino que eu gosto de cantar, ele que diz assim, ó, quero ver você no céu, né? E tem uma pessoa que veio me questionar, irmão, pastor, como é que você fica dizendo aí, cantando aí, que você vai ver os irmãos no céu, se lá não haverá lembrança? Veja um pensamento desse, irmãos, veja aí. Entendeu? Claro que lá no céu, se nós chegarmos, e nós vamos chegar, porque nós cremos, nós estamos lutando para isso. Claro que a minha satisfação maior vai ser em eu lhe ver lá, saber que nós sofremos aqui, orando um pelo outro, lado a lado, mas que nós alcançamos o nosso objetivo, né, que é a salvação. Então nossa alegria, nós vamos exultar, como está lá em Isaías, de alegria, e pensando nisso, e acreditando e tendo a convicção dessa verdade, é que eu posso cantar para você agora. Quero ver você no céu. Quero ver você no céu, meu irmão. Você que está aí de cabeça baixa, com vontade de desistir, lembre-se dessa promessa de Deus para você, para nós, que Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. E
No nome do Senhor Jesus, nós estaremos lá. Amém, meus irmãos? Nos confraternizando pela vitória. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue nos revelando a sua verdade. Que Deus nos dê a sua graça. A paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a você por ter acompanhado esse vídeo. E até uma próxima oportunidade. Amém?